Deus seja louvado. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus que fala a respeito da misericórdia e da justiça de Deus. Às vezes nós ficamos pensando, será que existe maneiras de nós usarmos a misericórdia, porque ao mesmo tempo a justiça tem que ser executada? O Salmo 116, versículo 5 diz assim: o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor é misericordioso e justo. Como pode se aplicar a justiça e a misericórdia junto? Eu quero usar uma ilustração para que nós possamos compreender esse texto da nossa Bíblia Sagrada. Dois jovens estudavam juntos na mesma escola, tiveram os mesmos professores, tiveram os mesmos ensinamentos. Porém, um jovem, em um determinado ponto da sua vida, ele saiu daquela cidade em que ele estava residindo para estudar fora. E quando ele foi estudar fora, o seu outro amigo, ao invés de continuar os seus estudos, ele parou de se estudar. E segundo esta ilustração, num determinado momento, este jovem que foi estudar fora, ele se formou em juiz de direito. E com o passar dos anos, ele conseguiu a ser juiz justamente na cidade onde ele nascera e tivera a sua infância. Por outro lado, em um determinado dia em que ele estava ali para poder julgar as causas daquela cidade, ele se defronta, ele vai ver que algo que ele não queria que acontecesse, ia acontecer. Quando ele está ali, entra o réu, e ele olha para o réu, e quando o réu olha para ele, os dois se lembram que eram amigos quando estudavam juntos. Olha a situação deste juiz. Este juiz, ele então terá que julgar o seu amigo de infância. Os dois não tiveram nenhuma comunicação no tempo em que eles estavam se formando, um se formando em juiz e o outro se perdendo no mundo do crime, roubando e fazendo coisas erradas. Mas como lidar com uma situação dessa? Foi colocado então ali a situação daquele jovem rapaz que havia roubado uma certa quantia em uma loja, e o juiz, que era seu amigo, precisava então dar a sentença. Enquanto então o juiz olhava para ele e via o seu amigo, os dois conversando, indo para a escola, com aquela amizade muito grande, bonita, e aquele jovem que olhava para aquele seu amigo que se tornou juiz, seguindo o caminho direito, o caminho bom, ele então começou a chorar, vendo que tinha tomado o caminho errado. O juiz então, ele dá duas opções. Este jovem que roubara, ele deveria de pagar uma fiança e ficaria livre deste crime,
ou ele cumpriria 3 anos de prisão. O jovem, ele então diz que não tinha como pagar aquele dinheiro da fiança. O juiz então, ele, por conta própria, condena o jovem, mas ele não diz que o jovem vai para a cadeia, ele não vai preso, mas ele condena o jovem, e quando ele bate o martelo, os guardas pegam aquele jovem e levam aquele jovem para ir para a prisão. Quando está nos corredores do tribunal, o juiz sai da sua sala, chama aquele jovem, aqueles policiais, ele faz um cheque e paga a fiança daquele amigo dele que estava sendo preso. Quando ele está fazendo o cheque, que ele está pagando a fiança, e está ali naquele momento sendo colocado em prática a justiça e a misericórdia. E eu quero encerrar esta minha participação dizendo a você: use de misericórdia, porque um dia você vai precisar de misericórdia e não terão misericórdia de você. Seja justo, julgue com justiça. Aprenda uma coisa: não há juiz bom ou ótimo no mundo que julgue uma causa sem ouvir os dois lados. Todo juiz, ele ouve os dois lados. Por isso eu te digo, não tenha medo. Deus está usando de misericórdia e de justiça com a tua vida. Que o Senhor em Cristo nos abençoe. Amém.